Consegui chamar sua atenção? Se sim, então podemos começar. Você pode dançar sozinho ou em grupo, você pode aprender a cozinhar, a se vestir melhor, a pescar, ou mesmo só usar para rir um pouco. E não só consumir conteúdo, como também pode usar para produzir o seu próprio, seja conteúdo autoral, seja uma versão de uma dancinha legal, ou o corte do seu podcast favorito dividindo a tela com uma gameplay de Subway Surfers. Tudo isso em vídeos que geralmente têm entre 15 a 60 segundos. Essa é a proposta do TikTok. Um aplicativo que acumula mais de 5,17 bilhões de downloads, sendo o líder na lista dos aplicativos com maior receita em 2023. Em número de usuários ativos, ele é o quinto maior, ficando atrás do Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Contudo, em número de horas investidas pelos usuários, o TikTok lidera com uma média de 34 horas por mês, 6 horas a mais do que o segundo colocado, o YouTube, com cerca de 28 horas. Diferente dos outros aplicativos que você tem no seu celular, o TikTok sempre foi focado em vídeos de curto formato, feitos para reter a atenção do usuário, distribuídos verticalmente em um feed infinito. Ou seja, você pode passar o dia todo rolando seu dedo pela tela que os conteúdos nunca vão parar de aparecer. Esse formato é tão efetivo que os concorrentes também introduziram suporte a esses conteúdos em suas próprias plataformas, como é o caso do Reels no Instagram, Facebook e o Shorts no YouTube. Contudo, a efetividade desses simulacros não consegue alcançar o TikTok. Isso ocorre por conta de seus algoritmos. O Reels e o Facebook precisam de informações, como que pessoas você segue, e os Shorts de quais canais do YouTube o usuário assiste, para formularem quais conteúdos entregar por meio de seus agregadores de curto formato. Enquanto o TikTok só precisa de uma informação: a atenção. Ele aplica um processamento de linguagem natural para classificar os elementos de seus vídeos e começa a testar a retenção do usuário, recomendando diferentes tipos de conteúdos. De acordo com a sua retenção, ele vai conhecendo seus gostos e preferências, conseguindo cada vez mais prever quais conteúdos vão te prender usando o aplicativo por mais tempo. O crescimento exponencial do TikTok e a maneira como ele entrou na vida de seus usuários demonstra a efetividade de seu algoritmo. Isso é incontestável. Porém, esse fato gera dúvidas interessantes. O que a inserção dessa rede social, amplamente utilizada e tão relevante, traz de mudanças na vida de seus usuários? Para entrarmos de cabeça nessas respostas, precisamos fazer uso de uma teoria, e optamos por fazer isso por meio da teoria das práticas. A teoria das práticas é uma abordagem que foca nas práticas sociais como uma unidade básica para entender o comportamento humano e as mudanças sociais. É um campo de estudo que procura entender padrões recorrentes de comportamento que são compartilhados e reconhecidos dentro de uma sociedade. Embora possa parecer confuso, sua aplicação é bem intuitiva, uma vez que utilizamos de uma ferramenta chamada Circuito das Práticas. Essa ferramenta separa a prática em 3 dimensões: objetos, significados e fazeres. Esses 3 elementos estão em constante relação e estabelecem dinâmicas entre si. Ao inserir um novo objeto em um contexto, temos a fabricação de um significado, isso é, como o objeto é enxergado, que por sua vez leva a um fazer, como usar o objeto. Para investigar como essas práticas acontecem, uma pesquisa qualitativa foi proposta procurando compreender comportamentos e motivações que levem a determinadas performances. 8 jovens com idades entre 19 e 23 anos foram convidados a participar de uma conversa que abordou temas como rotina, amizades, contextos de vida, perfil, dores e, principalmente, como o uso do TikTok ocorre em suas vidas. Após longas sessões de bate-papo com esses jovens, foram identificadas 7 práticas, todas com nomes únicos. Essas práticas refletem como esse aplicativo impacta a vida desses jovens e geram dinâmicas únicas.
A vida do jovem universitário é cercada por diferentes tipos de dores, isso é, situações que levam a um alto grau de estresse. Nesse contexto, a inserção dos conteúdos vindos do TikTok, colocados aqui como a dimensão do objeto, levam ao fazer, consumo desses vídeos, que funcionando como a eterna fábrica de doces já mencionada, servem como uma recompensa que distrai dos problemas do dia. Como dito por um entrevistado, no ano em que instalei o TikTok também foi o ano em que terminei meu namoro por um tempo, daí eu precisava ocupar minha cabeça. Essa afirmação demonstra como a prática foi construída a partir das características do TikTok, unidas aos significados construídos que levaram aos fazeres. Em um mundo conectado, existem diferentes formas de se informar. E da mesma maneira que as enciclopédias perderam seu protagonismo para o Google, agora é o Google que começa a dividir espaço com o TikTok e seus vídeos de curto formato. Uma característica importante do aplicativo é a presença de barra de pesquisa, onde os resultados aparecem em miniaturas de vídeos curtos que conseguem informar sem que o usuário precise entrar em diferentes links para caçar informações. Assim se consolida um significado que coloca o TikTok como uma ferramenta de busca que o jovem usa para se atualizar de notícias, fofocas e assuntos julgados construtivos. Como foi citado em uma das entrevistas, mas o TikTok tem bastante coisa que eu vejo que me ajuda. Tipo assim, se eu sigo um cara de notícias, então eu não tô à toa no TikTok. Tô vendo coisa útil pra vida. Lá tem muita coisa interessante. E assim como no Google, o TikTok também se transforma em um importante veículo de informações para marcas encontrarem seus possíveis consumidores. Como nos foi contado, eu tenho uma obsessão. Eu fico horas e horas vendo vídeos sobre perfumes. Disse uma usuária que é apaixonada por conteúdo sobre fragrâncias. E quando questionada se já chegou a comprar alguma influenciada apenas por vídeos curtos, ela disse: "Sim, tiveram 2. Um deles é meu favorito até hoje. Mas assim, eu só comprei porque vi muito vídeo sobre." O TikTok é uma rede social majoritariamente ocupada por jovens, onde usuários mais velhos são menos frequentes em comparação com o Instagram e o Facebook. Isso, por sua vez, deixa os usuários à vontade para produzir e replicar vídeos virais, sentindo o devido conforto, como se o TikTok fosse um ambiente protegido. Afinal de contas, é mais fácil postar aquela dancinha do momento tendo a certeza de que a sua avó não vai comentar sobre no próximo almoço de domingo. Assim, o aplicativo se populariza cada vez mais entre os jovens, que cada vez mais têm contato com conteúdos que se identificam, salvando e compartilhando esses conteúdos entre si. Isso faz com que aqueles que não se atualizam pelo TikTok sejam vistos como forasteiros da tribo Jovens Conectados, transformando o TikTok em um importante requisito para pertencer a grupos sociais. Usar o banheiro é chato, assim como esperar em uma fila ou sobreviver aos infindáveis minutos aguardando um garçom atender o nosso pedido. Esses momentos representam situações que chamamos de microtédios. E com a inserção do aplicativo do TikTok, os usuários não mais precisam ler o rótulo das embalagens de shampoo. Nesses momentos, o formato de vídeos curtos se encaixa perfeitamente como uma fuga para esse tédio, levando os usuários a deslizar seus dedos incessantemente pela tela assistindo vídeos curtos, se entretendo enquanto performam o ato de scrollar pelo feed de conteúdos infinitos. Isso concretiza o significado do TikTok como uma fonte de conteúdos sem fim. Dormir é essencial para uma saúde em dia. E em termos práticos, dormir envolve diminuir os estímulos recebidos, procurando um maior relaxamento. Contudo, o ato de scrollar também tem a função de induzir o sono, fazendo com que muitos, na hora de dormir, fiquem usando o TikTok até apagarem, desempenhando assim uma função semelhante a um medicamento, que você toma e dorme. Conteúdos infinitos, novos vídeos prontos a um rolar de tela, sempre uma informação diferente ou um novo meme para dar risada, essa é a percepção tida do TikTok, um lugar onde sempre vai ter algo prontinho para te entreter. Como foi citado, aí você entra no TikTok e entra num looping, porque é infinito, né? Não acaba. Alguns desses conteúdos são tão bons que levam o usuário a salvar o vídeo para mais tarde, porém esse mais tarde nunca chega. Assim como a lembrança daquele conteúdo super relevante que se esvai da memória, revelando assim uma dicotomia onde o conteúdo é relevante o suficiente para ser salvo, mas consegue ser facilmente esquecido. Existe uma percepção entre os jovens a respeito da toxicidade da plataforma.
Isso se dá por conta de inúmeros discursos de ódio, comentários maldosos e até mesmo piadas inadequadas. Ao unir essa percepção com a facilidade de se comentar em qualquer vídeo do TikTok, um fazer se forma. O fazer de comentar vídeos na intenção de limpar os comentários de citações maldosas, assim como um paladino faria. Essa prática demonstra como a função comentar do objeto pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, levando a um fazer altruísta que busca enfrentar a crueldade e a maldade de alguns usuários. Todas essas 7 práticas encontradas ajudam a entender melhor como a ação social é impactada pelo uso do TikTok na vida dos jovens. Em um cenário no qual a atenção se torna cada vez mais um recurso escasso, os vídeos de curto formato protagonizam a solução perfeita para manter o público atento, trazendo consideráveis transformações em como é feita a busca por informações, a construção dos laços sociais, as dinâmicas de consumo, os julgamentos morais e até mesmo as rotinas dos usuários. O TikTok é uma rede que conquistou todos, pelo formato e pela estratégia operacional que é extremamente eficiente. Essa pesquisa buscou problematizar o uso do TikTok para compreender como ele se dá, especialmente quando notamos não só benefícios, mas também as dicotomias e nuances nesse uso. Muito obrigado pela sua atenção.